Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã, no canal do YouTube. Para dar início ao trabalho de hoje e nos harmonizarmos, nos preparando para os ensinamentos, vamos ler um texto do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O texto de número 83, Nossos Irmãos. Um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas na verdade foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma que se lhes encravavam no ser. Quais moléstias ocultas. Praticaram delitos, sim. Hoje, entretanto, procuram-te a companhia, sonhando renovação. Amaram, ignorando que o afeto deve ser vinculado à harmonia da consciência. E amargaram terrível secura. Em labirintos de sombra, a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretendem contigo o reingresso na escola da caridade. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhes assoprava a mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se em tua fé, anelando refazimento. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente, buscando-te os olhos e apertando-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fites o desacerto. Alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer, depois da loucura. Nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma. Todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegastes ao grau de restauração em que te encontras, é que de certo alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Albino Teixeira. Vamos acalmar agora nossos corações e elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, e aos amigos do plano espiritual que nos acompanham, por mais esta oportunidade de trabalho na seara do Mestre Jesus, no intuito de aprendermos com seus ensinamentos e exemplos. Pedimos que nos protejam e nos acompanhem na explanação de hoje, abençoando a expositora de mais esta lição. Que assim seja. A expositora de hoje é a nossa irmã e amiga Edla Capelari. Queridos irmãos, que a paz do Senhor e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa noite, que falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. São as duas últimas mensagens do capítulo, em Instruções dos Espíritos, trazidas por dois benfeitores espirituais. Nesse capítulo 11, aprendemos sobre o mandamento maior, o amor ao próximo, a fé e sobre a caridade. A verdadeira caridade, que é uma ação impulsionada pelo sentimento de amor ao próximo. E não apenas a doação ou a distribuição de itens materiais. Claro, a caridade material ela é sim necessária e não pode ser desprezada, principalmente nos dias atuais. Mas a caridade, a expressão mais completa da caridade é, na verdade, fazer aos outros
o que queremos que seja feito para nós, usando de benevolência para com todos e de indulgência para com as imperfeições dos semelhantes. A prática da caridade se inicia no lar, dentro de casa, mediante nosso modo de agir frente aos nossos familiares, frente àqueles que nos servem e frente a todos que convivem conosco todos os dias. A caridade também se expressa na satisfação que temos quando vemos o semelhante no caminho do bem. Porque a verdadeira caridade, ela não é invejosa e ela se alegra com a felicidade, com as conquistas do semelhante. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como nos ensinou Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade é amor e por isso Kardec afirmou: fora da caridade não há salvação. Mas esse amor, essa caridade que salva, ela não pode só aparecer em situações específicas, determinadas, ou atender ao próximo só quando alguns requisitos são satisfeitos. O que eu quero dizer é que a verdadeira caridade, ela não pode ser condicional, ou seja, a verdadeira caridade tem que ser incondicional, sem nenhuma condição. E deve ser universal, feita sem olhar a quem. É nesse sentido que o espírito Isabel de França traz a primeira mensagem da noite de hoje com o título Caridade para com os criminosos. Esse espírito benfeitor, Isabel de França, nos lembra que a caridade é ser benevolente o tempo todo com os outros e em todas as situações, inclusive quando esse outro, esse próximo, é um criminoso. Ser caridoso com os criminosos não é deixá-los livres para cometerem novamente crimes, ou não é não responsabilizá-los pelos crimes cometidos de acordo com a lei, mas sim é enxergá-los como filhos de Deus, irmãos nossos, que assim como nós estão equivocados, muitos estão até doentes da alma. Eles não conhecem a verdade do Cristo, não sabem da imortalidade da alma, mas foram criados como nós para a perfeição. Esses irmãos infelizes são igualmente amados por Deus e após o seu arrependimento receberão novas oportunidades de expiação, de reparação e de aperfeiçoamento. O amor e a misericórdia de Deus não faz distinção das pessoas. A justiça de Deus é imutável e, por assim o ser, cada um receberá sempre segundo as suas obras. No processo evolutivo do espírito imortal, a responsabilidade dos seus atos é proporcional à sua evolução moral. Quanto mais evolui o espírito imortal em entendimento, em moral, mais responsável ele é pelo que sente, pelo que pensa e pelo que faz. Pois bem sabemos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ser caridoso para com os criminosos é olhar para eles com piedade, rogando a Deus que eles possam conhecer a verdade do Cristo e que se apressem na transformação moral. É não guardar rancor, não alimentar o ódio e não estimular qualquer ação de vingança, mas rogar a Deus que nos conceda a vivência e a experiência do perdão. Ser caridoso para com os criminosos é não lhes desejar o mal e tentar devolver o mal praticado com o bem. Ser caridoso para com os criminosos é rogar a Deus
que lhes conceda força, coragem e esperança, necessárias para que eles possam cumprir as suas penas devidas, aplicadas pelas leis dos homens. Ser caridoso para com os criminosos é muito difícil. É necessária uma certa elevação moral para chegar ao perdão absoluto. Mas, como verdadeiros cristãos, nós temos que tentar. Discursos de ódio e pensamentos de vingança contra os criminosos geram vibrações negativas, onde o primeiro prejudicado é quem diz e sente. No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, tem um relato de um episódio em que o Chico foi questionado sobre a grande incidência de crimes naquela época e sobre a pena de morte. Chico respondeu: Emmanuel costuma me dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. E do lado de fora dos presídios, continuam ainda libertos muitos indivíduos que abdicaram da prática do bem, da honestidade, da fraternidade, do amor ao próximo e da caridade, só que eles ainda não foram descobertos. Sobre os libertos, Kardec nos diz: no mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas, e destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. E como nos ensina Leon Denis, todas as almas são perfectíveis e suscetíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir cedo ou tarde as árduas encostas que levam às radiosas eminências banhadas da eterna luz. A segunda mensagem é do espírito benfeitor Lamennais, com o título Deve-se expor a vida por um malfeitor? Kardec pergunta a esse benfeitor: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? O espírito Lamennais nos diz que sim, devemos nos arriscar para salvar aquele próximo, hoje considerado um malfeitor. Livrar um malfeitor da morte, além de constituir um ato de caridade, representa para ele, para o malfeitor, uma oportunidade de refazimento moral aqui encarnado. Um homem verdadeiramente caridoso não se furta a dar a vida para salvar alguém, mesmo que esse alguém seja um malfeitor, pois esse malfeitor também é filho de Deus, nosso irmão. Em O Céu e o Inferno, Kardec comenta sobre os criminosos. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho que recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. E se a morte do corpo daquele malfeitor fosse um bem para ele? Olha, meus irmãos, só a Deus cabe julgar. Mas salvar a vida desse malfeitor sem esperar agradecimento ou aplausos seria um ato de verdadeira caridade. E sem a caridade das almas nobres, o malfeitor demoraria muito mais para se regenerar. E diante da morte iminente,
O malfeitor, vendo a chance de ser salvo, talvez ele possa se defrontar com seu passado equivocado e enxergar uma chance de se redimir, vivendo mais um tempo aqui encarnado em recuperação renovadora. Em um livro dos Espíritos, as questões 761 e 762 trazem esclarecimentos a nós sobre o assunto. Vejamos. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Os espíritos respondem: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Já na questão 762, a pergunta: a pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Os espíritos respondem: necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Para terminar, eu gostaria de reler um trecho do texto inicial que foi lido esta noite, que resume a conduta que nós devemos ter frente aos criminosos, com a certeza de que em outras reencarnações também criminosos fomos. Não lhes fites o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegastes ao grau de restauração em que te encontras, é que de certo alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Pela atenção de hoje eu agradeço, espero revê-los na próxima explanação. Vamos então nos manter nesse clima de paz e agradecer por mais um trabalho feito com amor. Agradecer pelo amparo dos amigos do plano espiritual que nos acompanham, pela oportunidade de aprendizado que nosso Criador nos dá, pela luz do Mestre Jesus que ilumina nosso caminho, pedindo ao Mestre que nos permita continuar com o nosso trabalho e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.